democracia em dívida, o peso da incerteza e o preço de não poupar. Boa tarde, estamos aqui com o Davi. Davi. A gente tem uma pergunta para fazer para você. Você tem algum tipo de dinheiro guardado, tipo na poupança? Não, na poupança não tenho nada lá. Você não acha importante, principalmente considerando que alguns preços estão aumentando, que pode acontecer algum imprevisto, você não tem esse planejamento de ter dinheiro guardado? Olha, pra ser bem sincero, eu não vejo muita relevância, né? Porque considerando que eu já não ganho muito e como as despesas são altas, o que sobra acaba sendo para algum lazer ou para alguma aposta esportiva que eu queira fazer eventualmente para tentar dobrar, triplicar meu dinheiro. Então, pra poupança mesmo, não sobra muito não, para não dizer nada. Pois bem, no Brasil, muitos homens de família, assim como o Davi, não têm dinheiro guardado na poupança. Dados divulgam que cada vez mais os brasileiros não têm dinheiro na poupança, o que demonstra um cenário preocupante para a população brasileira. Acompanhamos Davi por 3 meses, registrando seus desafios e transformações. Nesse período, observamos como ele organizava seus gastos mensais e priorizava a compra de itens básicos durante as idas ao supermercado. Mês 1. Ovos em oferta, R$ 10,99. Arroz em oferta, R$ 19,95. Café, R$ 23,99. Salário de Davi, R$ 1.518. Aluguel, R$ 750. Comida, R$ 360. Luz e água, R$ 90. Gasolina, R$ 200. Total de contas a pagar, R$ 1.400. Salário, Sobrou um pouquinho, né? Dá pra dar uma apostadinha. R$ 118. Davi, com a falsa ilusão de dinheiro rápido, decide apostar seu dinheiro. Mês 2. Ovos, R$ 12,99. Arroz, R$ 24,99. Café, R$ 26,99. Salário de Davi, R$ 1.518. Aluguel, R$ 750. Comida, R$ 440. Luz e água, R$ 110. Gasolina, R$ 200. Total de contas a pagar, R$ 1.500. Sobrou Dessa vez R$ sobrou 18. menos. E mesmo assim, Davi decide apostar. Mês 3. Ovos em oferta, R$ 15,99. Arroz, R$ 30,99. Café, R$ 30,99. Salário de Davi, R$ 1.518. Aluguel, R$ 750. Comida, R$ 490. Luz e água, R$ 110. Gasolina, R$ 200. Total de contas a pagar, R$ 1.550. Faltou, menos R$ 32. Dessa vez tá faltando. Então, para entendermos melhor esse processo, procuramos o coordenador Henrique Barros, do Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da UFO, para fazermos uma entrevista. Meu nome é Henrique Barros, eu sou economista da Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho aqui no CEPS, que é o Centro de Pesquisa aqui dedicado à cidade de Uberlândia, à região, e trabalho aqui no Observatório de Dinâmica de Preços, que pesquisa a inflação da cidade de Uberlândia. Como a inflação
inflação afeta diretamente a democracia e o acesso aos direitos básicos no Brasil? Bom, a inflação ela é uma fonte muito significativa de insatisfação popular. A gente vive em uma sociedade muito desigual, né? A sociedade brasileira é brutalmente desigual. Então a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem com muito pouco diariamente. E para essas pessoas que vivem com muito pouco, a inflação dói muito para elas, especialmente a inflação de alimentos. Então essas pessoas que vivem com muito pouco, elas gastam normalmente tudo que elas ganham. E se elas gastam tudo que elas ganham, elas não têm muita margem de manobra para se protegerem da inflação. Então, se o preço do feijão sobe, se o preço do arroz sobe, se o preço da carne sobe, elas não têm como se protegerem desse aumento através de um investimento, através de uma rentabilidade que elas tenham no banco. Elas simplesmente vão gastar mais, porque elas não podem deixar de se alimentar. E então, um aumento da inflação vai gerar uma insatisfação para essas pessoas. E o aumento da insatisfação das pessoas faz com que aumente a pressão política para que isso seja socialmente resolvido pelo Estado, que é o agente que coordena as atividades sociais, né? Então, quando você tem um aumento muito significativo da inflação, quando a inflação se torna um problema, ela vai se tornar um problema político-social. E se essa insatisfação popular não for resolvida de maneira democrática, de maneira organizada pelo Estado, coordenando as atividades com o setor econômico, isso pode fazer com que a sociedade muito insatisfeita procure ou pense em ter soluções que estão fora da esfera democrática. É isso que a gente tem observado em algumas economias do mundo, inclusive nas mais desenvolvidas, por isso que a gente tem hoje observado aumentos de soluções que a gente rotula de extremas direita na Europa, no Brasil, em todos os lugares do mundo, porque a gente observa essas insatisfações populares que não são resolvidas pela democracia, começam a ter um certo interesse das pessoas em resolverem esses problemas por outras vias. China e Estados Unidos pode agravar a instabilidade econômica no Brasil? De que forma? Pode sim. A disputa entre a China e os Estados Unidos tanto pode agravar como pode beneficiar a economia brasileira. Pode beneficiar, depender de como o comércio global se reorganiza, que aí o comércio global pode se reorganizar tanto fazendo com que o Brasil possa ser um elemento na triangulação do comércio entre os dois países, que vai continuar existindo, mas também pode fazer com que o Brasil exporte mais, ocupando lacunas que vão ser deixadas por essa crise de comércio entre os dois países. Isso seria uma coisa boa para a economia brasileira. O lado ruim, e aí a gente está num momento de muita incerteza, é que essa crise global pode fazer com que você tenha elementos muito explosivos para a dinâmica de preços em vários países, né? E aí você pode desencadear uma crise inflacionária global. E aí uma crise inflacionária global nos levaria a uma situação de você ter uma inflação muito significativa aqui e aumentar a insatisfação popular por conta de você não ter essa inflação sendo remediada pelas ações e políticas públicas do governo. Então você teria uma situação em que uma crise que não foi gerada aqui impacta diretamente a vida das pessoas e as pessoas
iam cobrar do governo uma solução, iam cobrar que a sociedade organizada conseguisse resolver esse problema. E aí a gente pode ter pode ter elementos que façam com que as pessoas passem a questionar o processo democrático se essa insatisfação popular não for resolvida. Em um cenário de incertezas econômicas, quais os riscos reais para o funcionamento das instituições democráticas? A história mostra que cenários de incertezas econômicos são potencialmente explosivos para as naturezas democráticas das sociedades, né? A gente tem visto isso na última década, especialmente em todas as sociedades do mundo, né? Em todas as economias em crise, você percebe que se avolumam, aparecem elementos que vão, de certa forma, contradizer o processo democrático. Mas a história mostra que isso é um padrão significativo. Assim, você teve um período de profundidade econômica muito significativa na economia alemã antes da ascensão de Hitler. A mesma coisa para as economias fascistas que levaram à Segunda Guerra Mundial, crise antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quedas de regimes democráticos nos países e ascensão de autoritários por toda a Europa, especialmente na última década, é uma coisa que é bastante visível. Então, tudo isso emerge muito em meio à insatisfação popular com a economia. A economia acaba sendo o grande drive que determina para onde as pessoas vão politicamente. E hoje, por exemplo, nos últimos anos, a gente viu a ascensão da extrema-direita na Europa, dos partidos de extrema-direita conseguindo votos, conseguindo ocupar espaços. E tudo isso emerge porque você teve um espaço para uma insatisfação econômica, a partir de uma insatisfação econômica muito significativa de uma grande parcela da população. Então, você ter um ambiente de muita incerteza, você ter um ambiente onde essa incerteza se transforma em desemprego, em inflação, isso vai fazer com que você tenha uma matéria efervescente ali que vai se voltar muito para pensar uma solução que às vezes está fora do processo democrático. Então, as ascensões dos partidos de extrema-direita é uma espécie de paradoxo da democracia. Você está no processo democrático, mas você tem a ascensão de pessoas que estão contradizendo a democracia. No limite, você tem, hoje a gente tem alguns países no mundo que funcionam como que a gente chama de autocracias, né? Você tem um líder autoritário muito forte e que toma conta da sociedade de maneira muito autoritária, e isso tudo emerge muito por conta de uma insatisfação popular com as suas condições de vida. São as pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm onde morar, pessoas que têm dificuldades de ter uma qualidade boa de vida, elas acabam voltando suas atenções, seus interesses para soluções fora das vias democráticas. É possível manter políticas públicas consistentes e inclusivas mesmo com o avanço das incertezas econômicas, o aumento da inflação e do desemprego? Esse é o desafio da democracia, né? Esse é o desafio da democracia. Eu acredito que sim, que é possível fazer políticas públicas consistentes, regulares e benéficas da população, mesmo em situações onde aconteçam essas crises. Nos momentos de crise, as manutenções dessas políticas se tornam mais caras, né? Você tem vis-à-vis o que era anteriormente. Se você está numa crise, aquela política já passa a ter um peso maior no seu orçamento. Então, ter essas políticas nos momentos de crise é uma decisão social por gastar um pouco mais com, às vezes, quem precisa mais, né? Com normalmente quem precisa mais. Então, é uma decisão democrática e é possível mantê-las enquanto isto for pactuado democraticamente. Então, é muito importante que nos momentos de crise econômica a democracia busque se intensificar,
né? É muito importante que nos momentos de crise econômica você possa ter uma maior participação popular, né? Você possa ter uma discussão sobre o papel e sobre as dificuldades das pessoas mais pobres, né? Então, o momento de crise ele traz um desafio, mas é plenamente possível conseguir isso com mais democracia e mantendo uma organização social do Estado. O desafio é fazer isso, às vezes gastar um pouco mais, mas procurar sair dessa crise mantendo a estrutura democrática intacta e muitas vezes fazer isso é a própria solução da crise, né? Porque uma crise econômica que muitas vezes joga milhares de pessoas em situações de vulnerabilidade pode fazer com que essas pessoas procurem uma solução fora da democracia. Então, se as pessoas participam do processo democrático, se elas se sentem mais incentivadas a participar dos processos democráticos, então se você aumenta a democracia no momento de crise econômica e o Estado consegue resolver ou mitigar o efeito dessa crise econômica sobre elas, você pode sair até mais forte do processo democrático. Então é um desafio de articulação política, é um desafio de fazer política cotidianamente, de fazer da política uma arte presente, mas é uma possibilidade econômica com suas dificuldades, com orçamento apertado, mas é uma possibilidade sim, é possível, mas é difícil, só que requer muito trabalho.